Oi pessoal, eu sou a Cris e hoje nós vamos conversar sobre história e plantas. Vocês sabem que quando os espanhóis chegaram na América Central em 1519, eles encontraram um povo chamado Azteca, ou mexicas, como eles se autodenominavam. Aí só pelo nome mexica você já percebeu que esse povo habitava o lugar onde hoje é o país, o atual México, né? E os espanhóis contaram bastante coisa para a gente dos astecas, mas esses relatos eles são carregados de preconceitos, porque o europeu na época se achava superior culturalmente, né? E os astecas eles não tinham uma forma de escrita formal, né? A gente sabe muita coisa sobre eles por causa desses relatos. Eles viviam principalmente do cultivo da abóbora, da pimenta, do feijão e do milho. Naquela época o milho já era a base da alimentação daqueles povos, mas existia um fruto, uma árvore que era cultivada por esse povo, que é muito representativa. Eles achavam uma dádiva dos deuses. E é sobre ela o Cris conta um conto de hoje. E a árvore que eu estou falando é essa aqui, uma pequena árvore que gosta de crescer embaixo das outras na floresta. É o cacaueiro. E aqui a gente tem alguns cacau, aqui uma fruta, né, seca. Existem vários tipos de cacau. Mas os astecas contam uma lenda muito interessante, um mito para dar origem deste fruto. Dizem que o deus Quetzalcoatl era o deus da lua prateada. Ele queria ofertar uma coisa muito especial para os homens, alguma coisa que desse muita energia para os homens, para os mortais. Então ele foi até o reino dos deuses e ele roubou lá umas sementes de um cacaueiro e levou para os humanos. E dessa forma as sementes deram origem às plantas do cacau, né, que frutificaram, que deram flores e frutificaram depois. Por isso o cacau era uma fruta considerada uma dádiva dos deuses, um presente dos deuses. E o nome científico dela é Theobroma. Theobroma não é por acaso. Theobroma quer dizer dádiva dos deuses. Existem vários tipos de Theobroma no caso. Esse aqui é um outro tipo, é um cacau seco, não é? Como eu disse. E os astecas, eles gostavam tanto desta fruta que no começo quem podia consumir ou mesmo plantar o cacau só eram os sacerdotes. E o chocolate, que os astecas foram os inventores do chocolate, essa bebida que dá energia, né, muita força e energia, só quem podia consumir a bebida, que era na época amarga e escura, eram os reis, as pessoas importantes. E a semente do cacau era tão valiosa que era considerada a moeda da época. Já pensou, gente? Que coisa maravilhosa. Mais tarde, os astecas vão ofertar para os seus próprios inimigos, mas isso é uma outra história. Estou aqui num outro lugar do jardim para contar outra parte dessa história. Como eu disse anteriormente, o chocolate original ele é muito escuro e amargo. E os astecas, como a gente já sabe historicamente falando, eles eram um povo conquistador. Eles conquistaram vários povos ali da região do México, da América Central. Então eles tinham muitos inimigos. E eles então usavam essa erva, que não é por acaso que tem esse nome, erva doce dos astecas, para adoçar, tem um dulçor muito intenso, muito mais do que o açúcar branco que nós conhecemos. E eles adoçavam o chocolate
para disfarçar o gosto do veneno que eles colocavam para os inimigos, esperto eles, né? E aí, o que acontece, gente? Quando o Hernán Cortés entrou em contato com que era o general espanhol que entrou em contato com os astecas, a gente já sabe o final dessa história. Depois de um ano do primeiro, mais ou menos um ano do primeiro contato, os astecas foram dizimados da face da terra. Mas, não antes, o Montezuma, que era o imperador asteca na época, ofertou uma taça de ouro com chocolate por Hernán Cortés e seus homens. Eles acharam diferente, amargo, mas era uma bebida que dava muita energia, diz que era muito vigorosa, né? Dava muito vigor, e eles levaram para a Europa. No início, o chocolate, ele era amargo, assim como a gente falou, mas os europeus descobriram que misturar o mel, especiarias e depois, mais tarde, o açúcar, porque o açúcar não era conhecido como adoçante na época, né? Adoçar as coisas, via muito bem com o chocolate. E daí a gente já sabe dessa história, né? Só no século XVIII, com a industrialização, é que nós, réis mortais, vamos poder provar o chocolate, a dádiva dos deuses. Então, quando você estiver comendo uma barrinha de chocolate, ou então chocolate quente, você lembra que esse é um alimento sagrado, um alimento doado pelos deuses. Olha que legal! Então, essa foi a nossa história de hoje. Se você gostou da nossa história, né, essa história do cacau, você dá um like, se inscreve no canal, comenta, que é muito importante seus comentários, né? Aciona o sininho para a gente espalhar essas histórias das plantas, né? Não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Tchau e até o próximo Cris Conta um Conto.